Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Se coloque todos de pé, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos reunidos, ó Deus, diante da Tua presença, Pai. Deus, que o Senhor venha visitar cada coração, Deus amado. Que o Senhor venha de encontro a cada necessidade, Senhor Jesus. Que nada, Deus, venha impedir o nosso louvor, que nada venha impedir a nossa adoração, Deus. Toca naqueles que ainda estão a caminho da Tua casa, Deus. Toca nos Teus filhos que estão desanimados, Senhor Jesus, enfraquecidos, Deus. Fortalece eles na fé, Senhor Jesus. Visita eles com Teu Espírito Santo, Pai. Receba, Senhor, nessa noite o nosso louvor. Receba, Senhor, nessa noite a nossa adoração, Pai. Nós Te convidamos a se fazer presente em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em 2 Coríntios 4:17. Segunda Coríntios 4:17. Amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém, irmãos? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda a adoração. Se a voz falhar aqui, vocês continuam a adoração aí. Mas não deixe o louvor, a adoração ao Senhor parar nesta noite. Faça dessa canção a sua oração. Que as aflições, que as tribulações não venham nos enfraquecer. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Tá ferido aí, irmão? Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Ele não falha, não. Declare com seus lábios: não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Oh, aleluia, Deus, o Senhor proverá, Pai. Nosso Deus não falha, meu irmão. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então
vem meu socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego faz me enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Declare, Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Oh, aleluia, que as palmas louvem o nome do Senhor. Gostaria de convidar a Nicole aqui, pode ficar em pé, irmãos. No momento em que Nicole estiver adorando ao Senhor Jesus, nós vamos tirar as ofertas, amém? A palavra do Senhor diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em sua casa. Amém? Vai trazendo aqui o seu dízimo no momento que ela começar a adoração dela. Boa noite. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão.
e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não. E com o seu carinho está me guardando. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas escolheu morar dentro do meu. Mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Amém, irmãos? Estenda suas mãos para cá. Pai, eu consagro a Ti, Senhor Jesus, os dízimos e as ofertas da Tua casa, Deus. Pai, que não venha faltar no celeiro dos Teus filhos, Deus. Que o Senhor venha trazer providência, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Deus, prosperar os Teus filhos nesta terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa as mãos deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Gostaria de chamar a missionária Rose, que vai estar adorando o nome do Senhor, dando continuidade à adoração nesta noite. Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Para mim é gostoso estar aqui. Estava sentindo falta já, principalmente de adorar o Senhor juntamente com toda a igreja, amém? Então vamos adorar o Senhor essa noite e dizer que a obra dele é grande. Muitas das vezes a gente espera uma obra bem grandona, né, dentro de nós, mas para Deus não tem tamanho. A obra que Ele faz, a obra que Ele realiza em cada um de nós é exatamente aquela obra que nós estamos precisando. Amém? Louvado o Teu nome, Jesus. Todo agradecimento, Pai, para Ti ainda é pouco, Senhor. Grandes são as Tuas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos para buscar a Tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá para ficar nenhum segundo sem Tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim.
ouviu o que você cantou? Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. E isso inclui quando a prova está forte. Isso inclui quando tudo é para dar certo e dá tudo errado. Sabe por quê? Porque o reino não é neste mundo. O reino é lá em cima. Então aqui nós vamos passar por provação, mas vamos adorar o Senhor até o dia da volta dele, ou até o dia que ele nos recolher. Vamos adorar o Senhor. Eu sei, não é fácil, porque se fosse fácil, esse lugar estava lotado, não cabia, tinha gente até na rua. Porque são poucos? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E nós estamos hoje aqui porque nós fomos escolhidos. Estamos aqui para adorar e engrandecer o nome desse Deus que criou todas as coisas, que fez tudo pensando, sabe em quem? Em nós. Um dia ele sabia que essa igreja ia estar aqui adorando ele. Um dia ele sabia que essa igreja ia estar aqui enfrentando o que fosse, mas o nome dele ia ser glorificado através de cada um de nós. Amém? Aleluia, Jesus. Coloque a mão no seu coração. Pensa no momento em que o Senhor sacrificou por nós. Pensa no que eu tenho feito para ti, Senhor, para agradecer tudo que o Senhor fez por mim, tudo que o Senhor faz a cada manhã. Oh, papai, seu nome é santo, tremendo. Ao Cordeiro de Deus, seja o meu louvor, a minha adoração ao Cordeiro de Deus, seja o meu clamor, a minha devoção ao Rei humilde que por me amar se entregou naquela cruz, sem reclamar nenhum segundo, ao Todo-Poderoso Deus, meu Redentor, que por amor venceu o mundo. Cada lágrima de sangue foi por mim, cada momento de dor foi por mim, a coroa de espinhos foi por mim, cravos na mão e nos pés foram por mim. Ao morrer na rude cruz ele via que eu vivo hoje aqui estaria, como sacrifício vivo se entregou, porque ele é o próprio amor. É por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar, a ti me ofertarei em teu altar, ao Cordeiro seja o meu respirar. Oh, aleluias. Obrigado, Jesus. Ao Rei humilde que por me amar se entregou naquela cruz, sem reclamar nenhum segundo, ao Todo-Poderoso Deus, meu Redentor, que por amor venceu o mundo. Cada lágrima de sangue foi por mim, cada momento de dor foi por mim, a coroa de espinhos foi por mim, cravos na mão e nos pés foram por mim. Ao morrer naquela cruz ele via que eu vivo hoje aqui estaria, como sacrifício vivo se entregou, porque ele é o próprio amor. E é por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar, a ti me ofertarei em teu altar, ao Cordeiro seja o meu respirar. É por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar, a ti me ofertarei em teu altar, ao Cordeiro seja o meu respirar.
cruz ele via que eu vivo hoje aqui estaria. Como sacrifício vivo se entregou, porque ele é o próprio amor. É por isso que eu não posso me calar. Em adoração pra sempre eu quero estar. A ti me ofertarei em teu altar. Ao Cordeiro seja o meu respirar. Que o seu respirar seja em louvor a Deus. Que tudo que você for fizer, aleluia, que esteja, amém, na presença do Senhor. Porque tudo aquilo que eu e você colocamos na presença de Deus, colocamos na mão dele, a resposta vem com certeza. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém? Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, dá aleluia. Ele agradece o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber toda adoração e todo louvor. Engrandeça aquele que é digno de você estar aqui, participarmos da ceia, deste grande banquete espiritual, que possamos participar relembrando aquilo que Jesus fez para nós, aquilo que Jesus se entregou para as nossas vidas. E é para isso que nós temos experiências, bagagem espiritual, é para isso que nós andamos, prossigamos sempre para o alvo, porque através de Jesus, aquilo que Jesus fez de sacrifício naquela cruz do Calvário, é por isso que eu e você estamos hoje aqui. E nós vivemos, às vezes, terremotos, tempestades, afrontas, mas é para você ter intimidade, relacionamento e experiência com o Senhor. Porque em todas as coisas, Deus é bom em todo tempo. Amém? Abre sua Bíblia comigo, no livro de 1 Reis 19, 12. Primeira Reis 19, 12. Quem achou, dá um glória a Deus. Amém? 1 Reis 19, 12. Diz assim a palavra de Deus. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscaram a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria, também o Gel, filho de Ninsi, ungirás o rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Gel, e o que escapar da espada de Gel, matá-lo-á Eliseu. Também deixarei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não
o beijou. Amém? Pode tomar seu assento. Coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, eis aí, Pai, a tua palavra. Fala segundo o desejo do seu coração, sobre o coração de cada um dos teus filhos, Pai. Nós te pedimos, Senhor, a tua graça, o teu poder, que a tua paz que excede a todo entendimento, Jesus, venha ser sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa é uma passagem que eu gosto muito, onde fala a história de Elias, quando ele no Monte Horebe, ele estava escondendo de Jezabel. Após a batalha com os profetas de Baal. Quantos profetas eram? 450 profetas de Baal. E após essa batalha, Elias se esconde de Jezabel dentro de uma caverna, querendo correr do problema. Ali, a Bíblia diz que Deus alimenta Elias com pão, água, e não deixa Elias desguarnecido. Aí nós trazemos para as nossas vidas que no deserto, ou aquilo que nós estamos enfrentando, Deus nos traz sempre a provisão, a direção certa, o fortalecimento, não nos deixa faltar pão, água, o alimento, o pão diário que nós temos que se alimentar. Deus não nos deixa faltar nada, porque o nosso Jesus é aquele que abre caminho no meio do deserto. O deserto, muitas das vezes nós achamos que é algo ruim, mas você entrar no deserto com Deus é a melhor coisa que existe. Existem duas maneiras. Você entra no deserto sozinho, por suas próprias pernas, ou você entra no deserto com Deus. Por alguma situação que você estiver, às vezes, passando, você entra no deserto. Por livre e espontânea vontade sua, por decisões. Só que entrar no deserto com Deus, a Bíblia diz que Deus ele faz jorrar água da rocha no deserto. Então o deserto, o sol escaldante, os dias difíceis, Deus ele faz abrir caminho no meio do deserto. E aqui a Bíblia diz que passou ali, depois do terremoto, houve um fogo. Então houve ali um terremoto, depois houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Só que a Bíblia vai dizer assim, e depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Muitas das vezes, a provação que estamos enfrentando, a tempestade, o terremoto, o fogo que estamos atravessando, a Bíblia diz que chama alguma arderá em ti. Aí se você passar pelo fogo, se você passar pelas águas, as águas não te imergirão. Se você passar pelo fogo, chama alguma vai arder na sua vida. Só que aqui a Bíblia vai dizer que houve uma voz mansa e delicada que falou ao ouvido de Elias. Quando você está atravessando algum deserto, algum terremoto, pastor, a minha vida está em terremoto, pastor. Eu não sei qual área da sua vida, eu não sei em que momento da sua história, só que às vezes você está atravessando por um terremoto, ou você está passando por um fogo, só que sempre vai ouvir uma voz mansa e delicada falando ao meu e ao teu ouvido: ei, eu estou contigo neste momento de aflição, eu estou passando contigo. E a Bíblia diz que Deus alimenta Elias com pão, água, o fortalece. Aí eu quero trazer para você que em dias de terremotos, de fogo, de provação,
Deus vai te alimentar e suprir todas as tuas necessidades emocionais, físicas, psicológicas e espirituais. Só que Elias, depois de ele passar por uma grande batalha dos 450 profetas de Baal, às vezes você entra numa aprovação com Deus muito grande, numa batalha, numa peleja, que você se desgasta o seu físico, porque o seu físico e o meu, irmãos, ele é muito complexo a lidar com as situações espirituais. Aí Elias entra dentro de uma caverna, correndo de Jezabel. Um homem que tinha experiência com Deus, um homem que tinha relacionamento com Deus, um homem que Deus mostrou a ele, que estava com ele perante os 450 profetas de Baal. Aonde eles clamaram e os deuses, Elias clamou o Deus vivo, e Deus fez descer fogo, lambeu a água, secou-se a água. Então nós servimos a um Deus de respostas. E aí depois desta batalha, Elias entra dentro de uma caverna, se esconder de Jezabel. Aí eu quero trazer para você que a caverna, em primeiro lugar, não é o seu lugar. A caverna é um lugar de tratamento. Na caverna, veio uma voz mansa, delicada ao meu e ao teu ouvido. E o Deus que nós servimos, Ele fala comigo e Ele fala com você. Ele supre tudo aquilo que você precisa. Só que um homem, uma mulher que tem relacionamento com Deus, que tem experiência com Deus, ei, meu querido, não pode ficar dentro de uma caverna. A caverna é somente um lugar onde Elias, a Bíblia vai dizer que ele se esconde dentro da caverna e ele pede a morte para Deus. Tem momentos da sua vida que você quer correr e fugir do problema, se esconder dentro de uma caverna e pedir a morte para o Senhor. Porque você não aguenta aquilo que você está enfrentando, a situação que você está atravessando, o terremoto, a tempestade, ou o fogo, a provação que você estiver vivendo. Só que eu quero dizer para você, meu querido, que se você entrou aqui nesta igreja nesta noite, você tem experiência e bagagem na minha história. E a caverna é só o momento da sua vida. Elias pede a morte para o Senhor. Por que Deus não tira a vida de Elias? Porque Deus havia um propósito ainda a cumprir na vida de Elias. Aí eu quero dizer para você, meu querido, que se você está vivo até hoje, se você está aqui sentado nesta igreja, é porque Deus tem um propósito na sua e na minha vida. Se você está aqui hoje ouvindo esta palavra, é porque Deus tem algo tremendo a revelar na sua casa e na sua família. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não escolheu a Elias, passou o que tinha que passou, viveu por várias experiências na sua vida, Deus se revelou a ele. Só que a Bíblia diz que houve um momento na vida de Elias que ele precisava reparar o altar. O homem que tinha relacionamento, experiência, intimidade com Deus, um momento ele precisa reparar o seu altar. E a Bíblia diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se a Baal é Deus, segue-o. Se o Senhor é Deus, segue-o. Aí eu quero trazer para você, meu querido, não cocheie entre dois pensamentos. Não corra do problema. Mesmo dentro da caverna, Deus visita a Elias, traz pão, traz água. Quando você quer se esconder dos problemas, das adversidades, a Bíblia diz: se você fazer a sua cama como o céu, Deus vai estar lá. Se você subir no mais alto monte, Deus vai estar lá. De Deus ninguém foge, irmãos. De Deus ninguém escapa. Não adianta correr do problema. Temos que encarar a situação, a adversidade, e não cochear entre dois pensamentos. O mundo aí fora
Acredita num Jesus que está numa cruz, que morreu. Ei, nós cremos num Jesus que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que vive e reina para todo sempre. Ei, o mundo aí fora acredita na feitiçaria, na macumbaria, no espiritismo e outras religiões, Maomé. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso, que criou os céus, criou a terra, que fez as nossas vidas, que nos formou do barro e que nos soprou dentro de nós o sopro da vida. Aí eu quero dizer para você, não cocheie entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, segue-o, sirva a Ele, porque nós servimos a um Deus de respostas. Nós servimos a um Deus que no tempo certo, na hora certa, Ele age, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal, Ele nos protege e Ele é aquele que responde todas as nossas orações, porque nós servimos a um Deus verdadeiro. Você não serve um Deus pequeno, você serve a um Deus grandioso de batalhas. A Bíblia vai dizer que Deus demonstra a presença dele de forma grandiosa e poderosa, como o vento, o terremoto ou o fogo. Deus pode manifestar de forma mais sutil através da paz e da quietude, irmãos. Deus se revela ao fogo, Deus se revela na cova, na caverna, na tempestade, só que Ele se revela na paz, na quietude do seu e do meu coração. Aquilo que você estiver atravessando, a Bíblia diz que Jesus se revela na paz. E quem quer paz, irmãos? Quem quer quietude, irmãos? É legal, pastor, você viver coisas extraordinárias com Deus, você ter experiência. Você vê Jesus acalmar a tempestade, você vê Jesus ali livrar Sadraque, Mesaque, Abednego dentro daquela fornalha, você vê Jesus ali, o Deus que a gente serve, a responder na vida de Elias, que estava ali naquela batalha, a enfrentar os 450 profetas de Baal. Deus responde para Elias e revela que ele é com ele, mas também é gostoso ouvir aquela voz de Jesus aos nossos ouvidos e a dizer: fique em paz, filho. Fique em paz, filha. Aquieta o teu coração e saiba que você tem um Deus que trabalha para aquele que nele espera. A paz que excede a todo entendimento. Qual que é essa paz, pastor? Ninguém entende, irmãos. A paz que excede a todo entendimento. As coisas estão desabando no seu lado. As coisas estão difíceis, só que você está em paz, que excede a todo entendimento, e ninguém entende, e só Jesus que pode dar essa paz por completo no seu coração, que é o que? Você está atravessando um momento difícil, um deserto, mas nesse deserto, Deus não vai te deixar faltar água, Deus não vai te deixar faltar pão, Deus vai suprir todas as suas necessidades, Deus vai alegrar a tua vida e vai vir algo novo sobre a sua história, algo extraordinário ainda irá acontecer, porque você serve ao Deus que Ele responde e que você tem experiências com Deus, irmão. Quem aqui tem experiência para você contar na sua trajetória de vida, irmão? São vários momentos Deus se revela a nós. E por que nós cocheamos entre dois pensamentos? E por que às vezes nós faltamos de confiança no Deus que a gente serve? Por que às vezes nós cocheamos e ficamos em cima do muro? Hoje é noite de reparar o altar com Deus. Hoje é noite de você sentar à mesa nesse grande banquete com o Senhor, falar com Deus e reparar a tua vida diante do Senhor. Porque até um homem grande, que tem experiência grande com Deus, precisa reparar o seu altar, precisa colocar as coisas no lugar. Elias, quando ele subiu ali ao monte, Elias, a Bíblia diz, quando ele
foi ali enfrentar os 400 profetas de Baal, e 50 profetas de Baal, a Bíblia diz que ele preparou o altar, colocou as pedras, preparou o altar. O altar, para você ver a resposta ao fogo do Senhor, o altar precisa estar preparado, irmão. Para você receber algo novo do Senhor, uma resposta grande do Senhor, ei, Deus está dizendo assim audivelmente no meu ouvido: prepare o teu altar para que o vinho novo chegue na sua vida. Deus não deseja derramar um vinho novo em odres velhos, porque senão a unção de Deus vem e o vaso não aguenta, irmão. O vinho novo vem, o tempo novo vem, mas se você não estiver preparado, reparado o altar, ei, o vaso não aguenta. Deus não despeja, a Bíblia diz, vinho novo em odres velhos. Para você estar preparado para receber algo novo do Senhor, tem que reparar o altar, colocar as coisas no lugar. Se tiver alguma coisa fora do lugar na sua vida, hoje é noite de Santa Ceia, é a noite de você reparar o teu altar, de colocar as coisas no lugar. Pastor, mas está tudo fora do lugar na minha vida, pastor. Como é que eu vou colocar no lugar? Meu casamento não está bem, a minha vida financeira, a minha família, os meus filhos, a minha saúde não está bem. Ei, quando você coloca, repara o altar, prepara o altar e coloca nas mãos do Senhor, todas as coisas, pode ficar tranquilo, que Deus irá cuidar da minha e da sua vida. Então, a única coisa que nós temos que fazer é a nossa parte com Deus. Aquilo que você tem que fazer, é você que tem que fazer. Não é a sua esposa que tem que fazer por você, não é o teu marido, o teu filho, o teu pastor, a tua pastora. O que você tem que fazer é você e Deus. Ninguém toma decisão por você e faz aquilo que é para você fazer. Deus não vai descer do céu, irmão, e vai jejuar por você. Jesus não vai vir na terra para jejuar. É você que tem que jejuar. É você que tem que entrar na batalha. Porque a peleja, não tereis que pelejar. É Deus que irá à frente da sua e da minha peleja. Mas eu quero concluir esta mensagem a dizer para você: coloque as coisas no lugar. Prepara o altar. Que o vinho novo vai chegar. O tempo novo vai chegar. Vai acontecer, quer o inferno queira ou não. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Mas é muita coisa contra, pastor. Ei, se Deus é por você, Vandercy, quem será contra você? Se Deus é por sua casa missionária, quem será contra você? Ninguém pode ir contra você. Nós não encerramos o culto no versículo de Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o que você está com medo, irmão? Elias enfrentou várias batalhas. Você é diferente de Elias? Vários homens e mulheres da palavra de Deus passaram por adversidades. Deus não disse que nós não iríamos passar por cima de algum problema, de alguma dificuldade. Deus não nos diz que nós iríamos passar por cima. Jesus vai colocar você numa situação, mas você vai enfrentar e você vai vencer. Por quê, pastor? Porque Deus não nos livra do problema. Ele não nos livra do problema, mas Ele nos livra no problema. Ele não nos livra do fogo, mas Ele nos livra no fogo. Ele não nos livra da caverna que Elias se escondeu, mas Ele livra Elias dentro da caverna, na caverna. Aí eu quero concluir a dizer para você, meu querido, que Deus é um Deus que Ele não vai deixar você de passar por problemas. Ele vai te colocar no problema muitas das vezes, você vai estar enfrentando alguma adversidade, mas é na adversidade, é no problema que você vai ter experiência com Deus e você vai ver Deus responder às tuas orações.
Mas não fique dentro da caverna. A caverna é um lugar somente de tratamento com Deus. É um lugar de você ter a experiência que no momento mais que você precisava do Senhor, não tinha ninguém, gente, feliz dentro da caverna. Tem momentos na sua e na minha história que não vai ter ninguém, irmão. É você e Deus dentro da caverna. Mas eu quero dizer para você que você e Deus é o suficiente. Você não precisa de mais ninguém, irmão. Porque Deus, ele sustenta você em qual for o problema da sua e da minha história. E aquilo que você estiver enfrentando, pode ter certeza de uma coisa: você está sozinho com Deus, é você e Deus no deserto. Já basta, irmão. Porque tem muitas pessoas que às vezes só querem se aproveitar, só estar com você no momento que você tem as coisas boas para você oferecer. Está com churrasco dentro de casa, tem festividade, a sua casa está cheia. Mas no deserto, quando você está passando por algum problema no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, ei, quem vai estar com você? É Deus somente. A família entra junto. Só que há momentos que é você, Espírito Santo de Deus, o Deus de Israel, nós servimos e estamos pregando nesta noite. Eu quero concluir esta mensagem a dizer para você nessa noite, antes de participarmos dessa ceia, se coloque sobre os seus pés. Eu quero que você fale com o Espírito Santo de Deus de algo que você não está mais aguentando e está fora do seu alcance. Que você venha orar o Espírito Santo, não cochear entre dois pensamentos. Que você venha orar o Deus de Israel, de Isaac, de Abraão, de Jacó, Deus de Elias, de Eliseu, o Deus de Davi. E você vem apresentar-se diante do Senhor e reparar o altar com o Senhor. Porque Deus tem um tempo novo, Deus tem vinho novo a derramar. Mas o vaso tem que estar preparado para receber algo novo do Senhor. Ei, essa é a noite de Santa Ceia, é noite de concerto, é noite de aliança com Deus. A Bíblia diz que nós lemos ali na palavra do Senhor que homens ali se prostraram perante Baal. Aí eu quero dizer para você, aqui no versículo 14, ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus de Israel, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, buscaram a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azarel. Ei, eu quero dizer para você que todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou, teve a resposta do Senhor, teve o livramento de Deus. Porque às vezes você precisa se deixar das coisas deste mundo, se dispor das coisas deste mundo, não se prostrar a estátuas, a adversidades, a pessoas, e se dobrar perante ao Deus que a gente serve e que nós estamos pregando nesta noite. Aleluia, Jesus. Ei, Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Pai, diante da tua presença, Jesus. E nós não se dobramos, Pai querido, nós não se prostramos, ó Deus, as coisas, a adversidade, Jesus, mas nós se prostramos ao Deus de Israel nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Pai, antes de participarmos dessa ceia. Espírito Santo de Deus,
Nós clamamos ao Deus de Israel, meu Pai. Ó Espírito de Deus, estamos aqui, Pai. Restaura, Senhor Jesus, nossos corações. Restaura as nossas vidas, Jesus. Todo aquele que não se dobrou, meu Pai querido, a Baal, toda boca que não o beijou, o Espírito Santo de Deus, só o Senhor, meu Pai, a nos conhecer, Jesus, por completo, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra. Amassurianda, Aramanabachaya. Até que me se ache só ti. Então, Oh, Espírito Santo de Deus. Vai falando com o Espírito Santo. Daqui a alguns instantes você vai participar de um grande banquete espiritual. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. Ele é aquele que te sonda, que te conhece nesta noite. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Acerte o alvo nesta noite, meu querido. Essa para o Senhor. Você quer ser usado pelo Senhor? Shanai, Dekoba, Nabashai. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me. Ele é aquele que te sonda. Quebranta. Peça para Ele quebrantar o teu coração. Transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, 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 Senhor. Transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer
hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Aplauda, glorifique e exalte o nome do Senhor. Amém, queridos? Agora você vai participar da ceia, amém, irmãos? Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 11, 23. Primeira Coríntios 11, 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém, queridos? Pode servir, Vanessa? Agora vai falando com o Espírito Santo de Deus. Prepara o teu altar diante do Senhor. Fique em espírito ligado no Senhor antes de você participar dessa ceia. Ore a Deus neste momento. Fale com Deus essa noite. Levante o seu cálice para o alto. Seu pão, pode abrir aqui. E levante assim para o alto. Pai, nós consagramos, Jesus, este pequeno pedaço de pão, mediante a Tua presença, Pai.
Nós oramos, Senhor Jesus, representando, Senhor, o seu corpo ali moído naquela cruz do Calvário, Jesus, para a remissão de nossos pecados, meu Pai. Que haja o fortalecimento, que haja cura, que haja restauração, renovo, a reparar o altar, Senhor Jesus, diante da Tua presença, Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nós consagramos este pão em nome de Jesus. Pode participar, irmãos. Pode abrir o seu suco. Senhor, nós consagramos este suco de uva, representando todo o seu sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário, Jesus. Pelos nossos pecados, Pai. Senhor, nós entregamos mediante a Tua presença nesta noite, Deus, e nós consagramos a Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pode participar, irmão. Quero que você agora separe um momento. Dobre o teu joelho e fale com o Espírito Santo neste momento. Fique à vontade no seu lugar. Peça para Ele te refazer nessa noite. Pai, estamos aqui, Deus, a orar e a falar contigo, Jesus. Nessa noite de Santa Ceia, Deus, nós entregamos tudo no altar com o Senhor. Preparamos o altar, Jesus, para que o fogo venha vir, Jesus. E nós não nos íamos a cochear entre dois pensamentos. Espere só um pouquinho de tempo, que o Senhor há de vir e a trazer a resposta. Aguenta um problema, aguenta a adversidade, porque o Deus de Israel irá trazer a resposta. O Deus de Israel irá revelar a ti que Ele é na tua vida, na tua casa, na tua família. Shaddai Dekoma Nabashai. Aguente as provações. Arai Shanai Dekoma Nabakai. Que o Senhor há de revelar ao tempo que está para vir e a chegar sobre a tua casa e a tua família. Areshedekoi Assurian Dekora Manabashai. O Deus de Israel é um Deus de respostas. O Deus de Israel é um Deus que nós servimos, que no tempo oportuno Ele há de revelar a sua glória. Oh, só conserte o altar, só coloque as coisas em ordem. Shanai Dekoma Nabashai. Não cocheie entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, serve-o. Se Baal é Deus, segue-o. Shadekoma Nabashai. Sirva ao Senhor nesta noite, se entregue ao Senhor, se refaça na presença do Senhor. Espírito Santo, nós oramos, Pai, nessa noite de Santa Ceia, Jesus. Que venha ser a noite, Jesus, de conserto, de quebrantamento na tua casa, Espírito Santo.
Ah, Deus, são tantos problemas que seus filhos têm passado, Jesus. Tantas aflições, oh meu Pai. Tanto levante do inferno, Jesus. Mas olha aí a tua igreja fortalecida, guardada, alimentada. O Senhor não nos deixou faltar pão, água em tempos de desertos. O Senhor é um Deus que abre caminho no meio do deserto, Jesus. A nos trazer livramentos, a nos trazer cura, restauração, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, traga, Espírito Santo, a tua glória, Deus, a tua Shekinah e a tua resposta, Deus. Em nome de Jesus, Espírito de Deus. Pode se colocar sobre os teus pés no seu lugar. Aleluia, Jesus. Existem marcas da sua vida que ninguém sabe aquilo que você enfrentou para você chegar até aqui hoje. Mas tenha certeza, plena convicção de uma coisa: que o Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, o Deus de Elias, Ele sempre vai estar conosco. No terremoto, na tempestade, no fogo, dentro da caverna, dentro de uma cova, dentro de uma fornalha. Deus vai estar conosco, irmãos, em todo tempo e em todo instante. Mas coloque as coisas no lugar. Repare o altar e não cocheie entre dois pensamentos. Ah, pastor, hoje eu vou no culto, amanhã eu não quero ir. Hoje eu estou fiel na igreja, amanhã eu não quero, pastor. Eu vou em outra igreja. Ah, hoje eu estou na igreja, outro dia eu quero ir para o mundo. Não se dobre perante a Baal, as coisas deste mundo e as oferendas que o inimigo vem com uma bandeja assim, ó, a oferecer. Não troque um prato de lentilhas, não troque por nada a presença de Deus, porque Deus ele te serve com os anjos dele, com uma bandeja cheia de bênçãos para nós. Mas isso é só para aqueles que renunciam e não se prostram diante as diversidades, mas que se prostram diante do Deus de Israel, e Ele nos traz a resposta certa. Amém, queridos? Terça-feira, nosso culto de oração Parnassá aqui, estaremos aqui a buscar a presença de Deus. Domingo da família, estaremos aqui a orar e a buscar a presença de Deus, porque o Senhor tem a revelar-se para a nossa casa, para a nossa família. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Faz assim com as tuas mãos. Pai, nós te agradecemos por esta noite, por esta palavra, por esta santa ceia que o Senhor nos proporcionou para cada um dos teus filhos que aqui está, meu Pai. Nos leva debaixo da tua graça, da tua paz. Nos dá uma semana abençoada, Pai querido, com nossa família, nosso trabalho, na igreja, em todas as áreas de nossas vidas, Pai. Assim nós te pedimos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo, e a igreja diz, amém. O nome de Vitória? Vem cá, missionária. A missionária está de passagem aqui. Amém? Puxa o grito de vitória com a gente. Amém? Amém. Vamos lá no 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Oh, glória.